deuses e alienígenas, as intrigantes teorias dos deuses astronautas da antiguidade. Uma das grandes obras de Zecharia Sitchin, O Livro Perdido de Enki, traz-nos de forma romanceada insinuações intrigantes sobre os primórdios da nossa civilização. Ainda que seja uma obra de ficção e, como tal, agregue elementos imaginários e sem nenhuma base científica ou tecnológica, O Livro Perdido de Enki é no mínimo intrigante. Afinal, as teses ali apresentadas são em sua maioria embasadas nas pesquisas arqueológicas de seu autor, realizadas ao longo de décadas. Ditado por Enki ao escriba mestre Endubzar, da cidade de Eridu, O Livro Perdido de Enki traz uma perspectiva inédita sobre a origem da humanidade e põe por terra as mais sólidas teses sobre a gênese humana, tanto do ponto de vista bíblico quanto científico. Zecharia Sitchin nasceu em Baku, no Azerbaijão. Historiador e arqueólogo, especializou-se no estudo das tabuletas de argila e da escrita cuneiforme dos antigos sumérios, tendo se transformado numa sumidade no assunto. Uma de suas obras, o livro supracitado, se destaca pela intrigante teoria de que os nossos antigos deuses eram, na verdade, alienígenas. Segundo Sitchin, os Anunnakis eram seres gigantes que chegaram à Terra há quase 500 mil de anos atrás. Eles seriam originários do planeta Nibiru. A NASA admitiu a existência do planeta Nibiru, mas depois desmentiu. O planeta Nibiru também é, por muitos, considerado o 12º planeta do nosso sistema solar, cuja órbita excêntrica é de 3.600 anos. Os Anunnakis vieram para a Terra à procura de ouro. O objetivo era processar esse minério e espargi-lo na atmosfera do seu planeta, que estava se deteriorando perigosamente. Aqui chegando, se estabeleceram na região onde hoje fica o Iraque e ali fundaram o Eridu. Para facilitar a extração do ouro, os Anunnakis realizaram uma experiência genética cruzando o DNA do Homo erectus com o DNA dos Anunnakis. Feita a fertilização in vitro, o feto foi gerado no ventre de uma fêmea Anunnaki. O resultado disso foi o advento do Homo sapiens. Com isso, os alienígenas conseguiram criar uma nova espécie na Terra e, por conseguinte, a mão de obra escrava que precisavam. A criação do ser híbrido foi ideia de Enki, filho de An, também chamado Anu, o rei de Nibiru, mas teve a total oposição de seu irmão Enlil, também conhecido por Yahweh ou Jeová para os hebreus. Após várias experiências, Enki conseguiu criar o que chamou de Adamo ou Adapa. Com maior inteligência e longevidade, o que veio depois foi uma raça híbrida que se multiplicou na Terra de tal sorte que, posteriormente, muitos dos Anunnakis se engraçaram com as fêmeas híbridas e com elas tiveram filhos, gerando assim os Néfilins, os gigantes da Bíblia. Tudo isso desagradava Enlil sobremaneira, que protestou desde o início sobre a inconveniência de se interferir na evolução natural. Muito tempo depois, Tiamat, o planeta Terra, viu-se na iminência de um gigantesco cataclismo, uma inundação sem precedentes, provavelmente causada por uma das passagens de Nibiru pelo interior do nosso sistema, o que, ao aproximar-se da Terra, causaria elevações de marés jamais imaginadas. Toda a raça humana híbrida estava ameaçada. Desta feita, contudo, Enlil
foi mais forte junto ao conselho e conseguiu que deliberassem por não alertarem a humanidade sobre a devastação imediata. Afinal, para Enlil, mais que sacrificar a humanidade, a própria natureza faria uma limpeza racial, erradicando os híbridos, como sempre desejou. Enki, por sua vez, contrariado com a decisão, enviou mensagem secreta a um híbrido chamado Ziusudra. Avisou-o da catástrofe próxima e lhe passou informações detalhadas de como construir uma embarcação onde deveria salvar várias pessoas e também espécies animais de pequeno porte. E assim nasceu o mito da Arca de Noé. Quando as águas baixaram, os Anunnakis que ficaram em suas naves na órbita da Terra retornaram e se surpreenderam com os sobreviventes terráqueos. Todavia, ainda que contrariados com a artimanha de Enki para salvar a sua criação, logo viram naquele pequeno contingente de sobreviventes uma nova possibilidade de reconstruir o planeta com novas diretrizes. Assim, as regiões da Terra foram divididas entre eles. O filho de Enlil, Nanar, ficou com a responsabilidade de reconstruir o Eridu. Já o mais novo, Ishkur, recebeu as terras do noroeste. A realeza Anunnaki ficou com a Ásia Menor e as ilhas do Mediterrâneo, de onde se originaram os deuses greco-romanos, enquanto que Enki ficou encarregado de reconstruir Abzu, na África. Mas nem assim haveria paz. A rivalidade entre os Anunnakis ainda causaria uma guerra nuclear na Terra, ocorrida há cerca de 4.000 anos. As teorias de Zecharia Sitchin, ainda que tenham recebido diversas críticas, são por demais intrigantes, já que colocam em xeque tudo o que aprendemos ao longo dos séculos sobre a humanidade. Sabe-se que as tabuletas sumérias foram escritas há mais de 5.000 anos, bem antes, portanto, dos textos bíblicos. Se verdadeiras, as teorias de Sitchin jogam por terra não só o criacionismo bíblico, mas também a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. O livro perdido de Enki, como obra de ficção, não tem a pretensão, portanto, de evidenciar uma tese. Todavia, quase toda a literatura de Sitchin não é ficcional, e sim estudos sérios baseados nas traduções de milhares de tabuletas de argila. Notadamente sobre sua literatura propriamente dita, salientamos que a mesma, ainda que tenha recebido críticas de ser interpretativa, explica com bastante propriedade a origem dos diversos panteões, bem como nos acena para uma possibilidade fascinante da origem da nossa própria espécie, bem diversa da que hoje acreditamos. Ainda que a crença da humanidade terrestre aponte para Jeová como o grande Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso, o texto de Sitchin parece afirmar o contrário, evidenciando Enki como o criador da atual humanidade, ainda que através de manipulações genéticas, e também seu maior benfeitor, aquele que cuidou de preservar sua própria criação diante do grande dilúvio. Por outro lado, ainda que seja verídico que os Anunnakis tenham sido confundidos com deuses, tinham eles suas convicções numa potestade superior. Eles acreditavam no Logos, no Criador Supremo, o causador primário de todas as coisas, a inteligência suprema, o verdadeiro Deus acima de todos os mitos, o Deus bondoso e justo, do qual Jesus se referiu e do qual os Anunnakis são também criaturas assim como nós.